Se você sente que vender é desconfortável, que parece que você está incomodando as pessoas, ou que sempre trava quando precisa falar de preço, esse vídeo vai te mostrar por que isso acontece. E principalmente como vender de forma natural, de forma ética e sem pressão. Porque a verdade é que o problema da maioria das pessoas não é falta de técnica de vendas. Tem muita técnica aí sendo ensinada nas redes sociais. Mas a verdade, o problema é a forma como elas enxergam o que significa vender. E é exatamente isso que trava os resultados. Eu trabalho há anos com profissionais que são excelentes no que fazem, mas que simplesmente não conseguem transformar isso em faturamento. E quase sempre o problema é o mesmo. Eles acreditam que vender é convencer alguém a comprar, mas vender não é convencer. Vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que ela já precisa tomar. Quando você entende isso, tudo muda. Vamos começar com uma verdade que eu quero trazer aqui que quase ninguém fala. As pessoas não gostam de vendedores. É, né? Pesado, mas preste atenção. Elas não gostam de vendedores, mas elas gostam de comprar. Todo mundo gosta de resolver um problema. Todo mundo gosta de sentir que encontrou a solução perfeita. Todo mundo gosta de sentir que fez uma boa escolha. O que as pessoas rejeitam não é a venda, é a pressão, é a manipulação, aquela tentativa de convencer na força, aquela sensação de que alguém está te empurrando algo. E quando você tenta vender desse jeito, o cliente sente. Mesmo que você use o melhor script do mundo, ele sente a pressão. Agora eu quero que você entenda o primeiro ponto que muda completamente a sua forma de vender. Primeiro, você precisa parar de focar em vender e começar a focar em diagnosticar. A maioria das pessoas entra numa conversa pensando: como eu faço para essa pessoa comprar? O que eu tenho que fazer para convencer ela? Profissionais que vendem bem entram pensando: eu preciso entender se eu realmente posso ajudar essa pessoa. E isso é algo que eu faço muito na minha forma de abordar, porque eu acredito muito no diagnóstico. Então, quando você muda esse foco, sua comunicação muda, sua postura muda, sua confiança muda. Porque você não está tentando convencer, você está tentando entender. E existe uma pergunta que muda completamente a qualidade de qualquer conversa de vendas. Me conta, o que te fez buscar ajuda agora? Essa pergunta faz a diferença. É essa pergunta que abre espaço para o cliente falar da dor real, da urgência, da motivação emocional por trás da decisão. E vendas são muito mais emocionais do que racionais. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que faz você vender sem parecer vendedor é que as pessoas compram clareza, não informação. Há uma grande diferença entre clareza e informação técnica. Um erro muito comum é tentar mostrar o quanto você sabe, explicar técnica demais, dar excesso de conteúdo. Só que o excesso de informação confunde. E cliente confuso não compra. O que gera venda é quando a pessoa consegue entender três coisas: onde ela está, onde ela quer chegar e por que ela não consegue chegar sozinha. Seu papel numa venda não é provar que você é bom, é ajudar o cliente a enxergar o próprio problema com clareza. Quando ele entende isso, o jogo muda. Ela naturalmente busca a solução quando ela enxerga que ela tem um problema e você é a melhor solução para ela. Terceiro ponto que muda tudo: você precisa parar de apresentar serviço e começar a apresentar transformação. Ninguém compra sessão, ninguém compra mentoria, ninguém compra consultoria. As pessoas, elas compram resultado. Elas compram mais segurança, mais faturamento, mais paz, mais clareza, mais liberdade, mais autoestima, mais tempo.
foque na solução. Quando você fala apenas do que você faz, você vira comparável e aí preço entra. Entendeu? Quando você fala da transformação, você vira desejável. E esse é o pulo do gato. Agora vem um ponto que eu quero trazer aqui, que muita gente não gosta de ouvir, mas é decisivo. Se você sente muita dificuldade para vender, pode ser que não seja só técnica. Pode ser autoimagem. Muitas pessoas travam em vendas porque inconscientemente, lá dentro dela, não acredita que aquilo que ela oferece tem valor suficiente. E isso aparece na comunicação, na postura, na forma de falar preço, na necessidade de se justificar demais. E olha, isso é neurociência. Clientes, é porque está no nível do instinto. O cliente percebe segurança em segundos. E quando você não acredita totalmente no valor do que entrega, você tenta compensar com excesso de explicação, com desconto que o cliente nem pediu, ou aprovação do cliente. Profissionais que vendem com naturalidade geralmente são leves, não são os mais técnicos, são os que têm mais clareza do valor que eles geram. Quarto ponto que eu quero trazer aqui, que é fundamental, para vender sem parecer vendedor. Pare de tentar fechar a venda e comece a conduzir a decisão. Existe uma diferença enorme entre pressionar alguém e ajudar alguém a decidir. Conduzir decisão significa mostrar consequências de não resolver o problema, mostrar possibilidades de resolver, mostrar o caminho com você e deixar o cliente escolher com consciência. Isso gera confiança. E a confiança vem de muito mais que persuasão. Agora eu quero te mostrar um erro silencioso que destrói vendas e quase ninguém percebe. Preste atenção nisso. Falar preço sem contexto. Quando você fala preço antes do cliente entender o valor, ele compara o custo. É uma pegadinha, porque às vezes o cliente já vem querendo preço, mas precisa contornar isso. Porque quando você constrói valor primeiro, ele compara benefício. E aí, o seu benefício está melhor e o preço fica em segundo lugar. E realmente, valor e preço são comparações bem distintas, porque preço sem valor parece caro. Preço com valor parece investimento. E aí você, joga o jogo do investimento, não o jogo do preço. Outro ajuste simples que aumenta muito a conversão é use perguntas mais do que explicações. Porque perguntas fazem o cliente refletir. E a reflexão, ela gera consciência. E a consciência gera decisão. Algumas perguntas eu vou trazer aqui para você que essas perguntas são extremamente poderosas. Anota aí. O que acontece se isso continuar assim nos próximos meses? O quanto isso já te custou até hoje? O que mudaria na sua vida se isso fosse resolvido? Essas perguntas fazem o cliente perceber o tamanho real do problema. E quando o problema fica claro, a solução ganha valor. Agora, eu quero te falar algo muito importante. Vender sem parecer vendedor não significa ser passivo. Muita gente confunde venda ética com falta de direcionamento. Não é isso que eu estou falando aqui. Você pode ser acolhedor, pode ser humano, respeitoso e ao mesmo tempo ser claro e firme. Com ética, isso não te desmerece, não te diminui. Na verdade, clientes confiam mais em quem demonstra segurança do que quem tenta ficar empurrando, pressionando. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase, seria: venda não é convencer alguém de algo. Venda é ajudar alguém a enxergar algo que ela ainda não conseguiu ver sozinha. Venda é direcionamento. Quando você entende isso, vender deixa de ser pressão e vira serviço. Se você sente que sabe trabalhar, mas trava quando precisa vender, provavelmente o problema não está só nas técnicas que você aprendeu. Pode estar na estrutura da sua comunicação. Pode estar na forma como você enxerga vendas, ou até na forma como você enxerga o seu próprio valor. E
Isso é exatamente o tipo de coisa que eu trabalho na consultoria Venda Sem Dor, onde a gente não ensina só estratégias, porque estratégia tem um monte aí, mas a gente estrutura comunicação, posicionamento, mentalidade de vendas, para que vender se torne algo natural, algo fácil, sem pressão. Se você quer aprender a vender sem pressão, sem manipulação e sem travar emocionalmente, aqui no canal eu posto vídeos toda semana sobre isso. Então já se inscreve, porque esse conteúdo pode mudar completamente a forma como você constrói seu negócio. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Qual é hoje sua maior dificuldade em vendas? Eu leio os comentários, tá? E isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais direcionados para você. Então comente aqui, compartilhe com alguém especial e te vejo no próximo vídeo. Tchau!